tem momentos em que você percebe que você se faz pela falta, pela ausência. Você, você precisa preencher lacunas. E eu acho que o artista ele se constrói para para preencher os silêncios que existem, sabe? Nele e no seu redor. Então, então eu fui vendo muitas lacunas. E aí eu fui também percebendo que eu tinha facilidades, né? E assim, toda criança desenha, né? Depois de um tempo a gente meio que abandona o desenho, mas toda criança desenha. E eu acho que o desenho é uma coisa muito democrática e muito acessível, assim, porque papel e lápis e papel e caneta, praticamente todo mundo tem acesso, né? Então, o desenho é uma arte mais, nesse aspecto, assim, no básico, é muito mais acessível um desenho do que tocar piano, por exemplo, né? E, e aí, assim, eu sei que desenhar eu sempre desenhei e nunca abandonei o desenho. Então, com o tempo, eu fui desenvolvendo, Autodidata? eu fui desenvolvendo um traço próprio, assim, no meu desenho. Então, quando eu me destino a desenhar, hoje, aí já tô falando já de 30 anos, né, desenhando, porque eu comecei a desenhar bem novinho, assim, com 6 7 8 anos. Eu agora tô com 38, então eu comecei a desenhar bem novinho, assim. Então tem mais de 30 anos que eu desenho, por exemplo. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo um traço próprio. E aí, assim, a coisa das linguagens, ela surge muito naturalmente, porque tem aquela coisa de você falar assim, ah, eu quero descansar disso, aí você descansa de uma coisa fazendo outra. Então, por exemplo, eu descanso do canto e da música desenhando. E também tem épocas em que eu não tenho, que eu chamo de entre safras, assim, entre safras criativas. Então eu não tenho muita inspiração para escrever poemas e tal. Às vezes eu fico um ano sem escrever nenhum poema. Já fiquei anos sem compor uma música sequer, que é normal, sabe? É. E aí depois num dia você vai lá e você faz 10 músicas num único dia, assim, isso é uma coisa assim. E aí, só que nesse período em que eu tô descansando de uma coisa, eu tô fazendo outra. E aí é meio que para ocupar esses espaços e ocupar vontades. E acaba sendo espontâneo. Então, tem um momento em que me vejo mais escritor, tem um momento em que eu me vejo mais músico, mais cantor e tal. E é tudo muito natural, assim, tudo muito natural. E aí uma arte, uma linguagem alimenta a outra. Tem, às vezes você constrói, você, você faz um desenho inspirado no próprio texto, sabe? Para ilustrar um texto, e aí aquele desenho acaba virando uma ideia para uma outra coisa, sabe? E, enfim, e sempre vai se meio que se retroalimentando, sabe? É. Se multiplicando sempre. Não, verdade. Tiago, e um conselho que você dá para uma criança, né, que está começando, né, tendo os primeiros dotes artísticos, desenvolvendo, né? Eu acho que é ter paciência e gostar, sabe? E porque desenho também exige paciência, por exemplo. Acho que tudo exige uma É. dose de paciência, né? E ter E paciência dedicação, né? é porque porque muitas vezes você não vai fazer o que você quer no momento em que você quer fazer, sabe? Assim, você vai ter que esperar algum tempo para chegar no nível que você espera que chegar. Por exemplo, dentro dentro da poesia, eu entendo, eu tenho um projeto poético, eu tenho um projeto literário, eu tenho uma estética, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que livros eu vou fazer, eu tenho livros prontos, além de Palma Cética, eu tenho outros livros já prontos, assim, organizados e tal, só esperando publicação. E, mas eu tenho uma ideia, eu sei mais ou menos como vão ser os meus livros, sabe? Mas isso é uma coisa, Fernando, que levou muito tempo, sabe? Muita pesquisa, muito estudo, muita dedicação. Amadurecimento, né? É, amadurecimento também, né? Assim.